Poderosa! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas ao nosso 5º capítulo da série Mulheres de Valor. Hoje nós vamos estudar e aprender com Miriam, né? O que essa mulher tem de especial, né? A gente vai aprender um pouquinho com ela hoje na série Mulheres de Valor, né? Mas antes, não esquece de curtir. Quando você curte, o YouTube entende que o conteúdo é bom, né? Mas só curte se você realmente achar que o conteúdo é bom e que tá fazendo diferença na sua vida. Você curte, tá? Compartilha com alguma pessoa que você, caraca, essa mulher é a cara dessa minha amiga. Compartilha com ela também para poder fazer diferença na vida das outras pessoas, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal também, tá? Então vamos lá, nosso 4º capítulo. Nós já estudamos, né, sobre as pioneiras, né, que foram as 4 mulheres, as 4 primeiras mulheres, né, que tem o nome delas escrito lá no livro da milenar, né, no livro da Bíblia. E a gente vai agora passar para as posicionadas, né? E nessa, a primeira está Miriam. Miriam é a irmã de Moisés, né? Que é a irmã de Arão. Moisés, né? Que é filho de Joquebede, que a gente falou sobre ela ontem, né? E Miriam, ela teve um grande papel para poder ajudar sua mãe a levar, né? Moisés, o bebê, no cesto pelo rio Nilo com proteção até a princesa, né? E Miriam era uma jovem, né? Uma adolescente, e ela viu que como estava ali a fé da mãe, ela viu como a mãe teve ousadia, né? Para poder guardar lá o seu filho, não deixar ele na mão de Faraó, e ela pegou e acompanhou tudo ali, provavelmente uma casa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, e Miriam acabava que estava vendo ali tudo aquilo e achou, talvez, ficou assim encantada, né, com tudo que estava acontecendo, com a ousadia da mãe, né, de fazer tudo aquilo, e ela queria saber qual o destino que o irmão iria tomar, né? Então ela acompanhou de longe o cesto até chegar na princesa. E quando chegou na princesa, ela já estava lá. Aí a Miriam estava lá do lado e Miriam falou: "Você quer que eu traga alguma das escravas para poder dar de mamar para ele?" E aí ela falou: "Sim, pode trazer." Olha só que menina inteligente, né? Quem foi a primeira pessoa que ela lembrou de chamar? A mãe, né? A mãe de Moisés, a sua própria mãe, né? E ela foi lá chamar a mãe, e a mãe ficou amamentando até provavelmente aí uns 3 anos Moisés. Gente, é incrível, né? Essa garota, essa adolescente já era uma menina já com sabedoria, era uma menina cheia de Deus, de ousadia já, né? Que ela teve a ousadia de ir lá, olhar para ver, de falar, teve sabedoria, né, para poder falar ali para a princesa: "Você quer que eu traga alguém?" Provavelmente ela já fez de propósito, né, para que a mãe fosse chamar a mãe dela para poder dar de mamar pro próprio filho. E o que eu acho incrível disso tudo é que provavelmente Miriam via dentro da sua casa, né, o Espírito Santo, ela via Deus dentro de casa, né? Provavelmente os pais estavam sempre orando, buscando a Deus. Lembra que eu falei que Miriam orou, respirou fundo, Joquebede orou, respirou fundo, para poder saber qual seria o próximo passo? Provavelmente ela viu tudo isso, né? Então, hoje pela manhã, eu acordei, fui fazer o meu devocional, né? Tava lendo lá minha Bíblia, fazendo meu devocional, e minha filha estava do lado, lendo o livro também. Era 6 e pouco da manhã, mais ou menos. E ela estava ali. Não adianta nós pegar e falar assim: "Você tem que ler", né? Não adianta só você chegar e falar. Antigamente as pessoas falavam muito, meus pais falavam muito para mim: "Faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço." Isso não funciona, gente, né? Nós somos exemplos, né? E se a gente quer que os nossos filhos sigam bons caminhos, nós temos que seguir bons caminhos para sermos exemplos para os nossos filhos,
né? E aqui em casa, né, a gente todos os dias no café da manhã a gente já ora. É incrível, gente. Eu ainda vou filmar um dia para vocês darem uma olhada e convido vocês a ter essa experiência também, né? Sentar todo mundo no café da manhã, todo mundo ali faz uma oração e à noite, na hora de dormir, eles têm a Bíblia deles e a gente sempre lê, né, a Bíblia para eles todos os dias. Tem dias que eu estou muito cansada mesmo. E quem é que me cobra? Eles. E eles falam, mamãe, lê a Bíblia. Não podemos deixar hoje. A gente tem que ler. Falei, é verdade, filho. Aí vou lá, pego a Bíblia, né? E a gente faz a nossa oração, a nossa leitura. Ali a gente comenta, ali a gente fala, eles também comentam. Então não adianta só eu falar, olha, tem que ler a Bíblia. Olha, vocês têm que orar, tem que conversar com Deus para vocês ouvirem a voz dele. Não adianta só eu falar se eles não vissem eu fazendo. Então eu sou exemplo daquilo que eu tô cobrando eles, sabe? Então assim, não adianta só a gente dizer vai, faz, se a gente não fizer, né? Então a gente tem que, nosso papel de mãe é ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, que quando eles estiverem velhos, eles jamais vão esquecer. Isso é bíblico, tá? Então, nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que ele tem que andar, e provavelmente vai ser cheio de ousadia, de sabedoria, cheio do Espírito Santo, para poder seguir, ter sabedoria no que vai fazer, quais são os próximos passos, né? E eu acho isso incrível, gente, incrível mesmo, poder ensinar. A Aurora tem simplesmente 1 ano e 1 mês. E a gente basta falar, vamos orar, que ela já tá com a mãozinha aberta para oração. E o mais incrível, né? Eu sempre abençoo ele, né? Eu e Vanderlei sempre abençoamos ele com um versículo, ó, da Bíblia. E eu sempre falo para eles, falando o nome deles, né? De cada um deles, falo para cada um deles, cito o versículo da Bíblia para cada um deles, de proteção. E quando ela vê, eu comento o nome Ana Vitória, né, a seus anjos, e dar ordem a seu respeito, para te guardar, te proteger e te livrar de todo mal. Ela vem, ela fica assim, ó. Ainda eu vou filmar para vocês verem lá no meu Instagram. Segue lá também, né, Daiane.cgomes. Ela, tipo assim, e minha benção, mãe? E minha bênção. E daí quando a gente fica, vamos orar, vem, vamos orar, vem, vamos orar. Aí ela olha e fala assim, não liga. Aí meu filho, você vai perder a bênção. Aí começa a falar, aí ela já vem correndo. Gente, é incrível. Então ensina os seus filhos no caminho que eles devem andar, que jamais eles vão esquecer, né? Esse foi o papel de Joquebede ensinando para os seus filhos, né? Para Miriam, no fator que ela teve sabedoria para poder ir lá. E, né, Miriam também foi uma grande mulher que ela viu muita graça, glória, e depois que atravessaram o Mar Vermelho, Miriam, ela louvou a Deus, né? Ela agradeceu a Deus, e ela contagiou aquele seu louvor com outras mulheres, inspirando outras mulheres a louvarem e adorarem a Deus, ser cheia do Espírito Santo. Nosso louvor, ele contagia outras pessoas, ele contagia outras mulheres. Vamos acabar com esse negócio de que mulher tem que estar contra mulher toda hora, tem que estar com inveja. Não, vamos nos unir e ensinar outras mulheres aquilo que nós carregamos, sabe? Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, ser cheia de Deus. Então vamos juntas, sabe? Incendiar umas às outras, transbordar amor. E depois que passou, ela convidou todos para louvar a Deus, né? Tem até um louvor infantil da Aline Barros, né? Miriam dançou na presença, sou boa cantora não, tá? Na presença de Deus. E é incrível, gente. Então nosso dever é contagiar, nós temos que ser contagiantes do Espírito Santo para aquelas outras mulheres, né? E assim como todas nós, que nós temos para poder aprender com Miriam, pra gente guardar acima de tudo o nosso coração, né? Porque dele procede fontes de água viva. E Miriam teve na sua jornada, né? Ela acabou que ela ficou com um pouquinho de ciúmes de Moisés, né? Ela cresceu ali vendo depois de tudo, né, que Moisés voltou. Ela ficou com um pouquinho de ciúmes de Moisés e ela acabou que falou mal de Moisés, que era o líder dela,
né, da sua irmã e do povo. E ela acabou que teve uma pitadinha de ciúme, ela deixou entrar dentro do coração, dentro da mente, depois dentro do coração, e depois veio, falou, né, e quando ela acabou que falou, né, será possível que Deus só fala com você? Não fala com a gente também? Né, ela ficou com um pouquinho de ciúme, porque Moisés era o líder, né? Deus tinha levantado Moisés como líder, e ela acabou que meio que ela deu uma duvidada, né? Ali ela ficou meio que com ciúme. Será que Deus só fala com você, ele não fala com a gente também? E Deus acabou que ficou um pouco irado, né? Porque foi Deus que levantou Moisés para ser líder do povo. Então, apesar de ser irmão dela, né, ela tinha que obedecer àquela liderança. É o irmão dela, mas era um líder, né? E ela tinha que respeitar. E ela acabou que Deus achou aquilo uma desonra, né? Então, quando nós desrespeitamos um líder, acabamos que desonrando a Deus naquilo que Deus escolheu, né? Então, toma muito cuidado, né? Às vezes, nem sempre o líder é do seu agrado, o líder do seu trabalho, né? Você tá de agrado com ele. Mas toma muito cuidado para saber se não foi Deus que colocou ele lá. E para você não ir contra a vontade de Deus, tá? Então toma muito cuidado com isso, porque você pode estar se irando com o homem que Deus levantou para poder estar naquele lugar, né? E acabou que Deus ficou chateado com ela, porque ela duvidou do que Deus tinha levantado Moisés, né? Ela ficou com ciúmes, né? Será possível que ela falou com Arão, né, o seu outro irmão? Será possível que Deus só fala com Moisés, não fala com a gente também, né? E Deus acabou que chamou ela num cantinho, chamou ela e Arão num cantinho, e acabou que ela recebeu uma punição pelaquilo, e ela ficou cheia de lepra, literalmente cheia de lepra. E Arão foi lá e pediu para que Moisés intercedesse por Miriam, né, e que ela pudesse ser limpa. Moisés foi lá, intercedeu a Deus por Miriam, né? E às vezes a gente fala mal de outra pessoa e aquela pessoa tá ali, ó, pedindo misericórdia para conosco, né? Então vamos tomar muito cuidado com esse negócio de falar mal. Será que a gente tá falando mal de quem, hein? Muito cuidado. A gente não conhece o coração, a gente não sabe, né? Às vezes a gente tá com ciúme daquele líder, fica com ciúme daquela outra pessoa que está num cargo. Ah, mas por que ele recebeu promoção no trabalho e eu não? Ah, por que esse, sei lá, né, outros exemplos a mais, né, de pastoreio, e segue vários exemplos de liderança que às vezes não nos agrada, mas a gente tem que saber muito se foi Deus que levantou pra gente não se tá se irando contra Deus, né? E aí acabou que ela recebeu meio que aquela punição, ficou toda cheia de lepra. Moisés orou e pediu que ela fosse limpa. Mesmo assim, ela teve que ficar 7 dias guardada, né? Por causa da sua lepra, ela teve que ficar em isolamento, né? Hoje se falando em isolamento por 7 dias. E por conta disso, o povo teve que ficar ali esperando, né? O povo não seguiu com a sua caminhada, porque teve que ficar esperando o dia dela. Então, às vezes, o que a gente fala, outras pessoas acabam que recebendo a punição também, por causa do que a gente pensa, depois do que a gente fala. Então, antes de falar, vamos tomar muito cuidado com o que a gente está falando. Pode ser que a gente está indo contra a vontade de Deus, né? E outras pessoas, não só o que a gente fala, mas outras pessoas também recebem aquilo lá como castigo, tá? Então, nós temos que aprender coisas boas, muito boas com a Miriam, né? Sobre louvar a Deus com tudo que acontece, né? Igual quando depois que o povo passou pelo rio pelo rio lá, né? O Rio Vermelho. Meu Deus, me deu um branco. E aí depois que passou, ela louvou a Deus cheia de alegria e contagiou, né, todo mundo para louvar, adorar e tudo mais. Assim como nós temos coisas, em alguns momentos somos falhas, em outros momentos a gente transmite alegria, em outros momentos a gente
coloca a nossa pintadinha de ciúmes ali e a gente acaba que pagando pela nossa própria boca, né? Assim como da nossa boca sai louvores a Deus, da nossa boca sai coisas que desagradam também a Deus, né? E então a gente tem esses dois exemplos aí de Miriam, né? Temos exemplo também de ensinar os nossos filhos, ainda falando um pouquinho de Joquebede, ensinar os nossos filhos a andar no caminho certo, né? Que vai ter essa ousadia e essa sabedoria que Miriam teve para poder ir lá até na princesa quando Moisés estava lá pelo Rio Nilo, né, ainda bebê, e que nós venhamos ter esse aprendizado. Temos muita coisa para poder aprender com essas mulheres. Cada uma delas tem uma coisa onde nós podemos tirar como exemplo e a gente seguir esse exemplo, e nós temos outras coisas para poder olhar o que elas fizeram e não ter aquilo como exemplo, né, não repetir aquele erro, né? O bom é que nós temos todas essas mulheres pra gente olhar, se espelhar, né? E não coisas que nós podemos fazer, ter ousadia para poder fazer, e nós termos coisas onde a gente fala, calma aí, ela fez isso aqui e não foi bem, eu não vou fazer. Então, se a gente parar e ter essas mulheres como exemplo, a gente vai ter uma vida bem melhor e bem mais fácil, uma caminhada bem mais curta até do que a gente seguindo e batendo com a própria cara, né? Eva, ela teve que aprender sozinha, né? Nós não, nós já temos exemplo de Eva, temos exemplo de Sara, temos exemplo de Ana, temos exemplo de Raquel, temos exemplos de Joquebede, temos exemplo de várias mulheres, e hoje ainda nós temos exemplos, né? Porque a gente só olha sempre pelo lado do que fez. Não, essa fulana fez, eu vou tirar isso aqui de proveito que ela fez de bom e isso aqui de proveito que ela fez de errado para mim não fazer. Então nós temos todo lado, nós temos exemplos. Temos exemplos bons e exemplos ruins que nós devemos e que nós não devemos seguir, né? Então a nossa caminhada ela pode ser mais curta, né? Ela pode ser, não digo mais fácil, né? Que sempre vai aparecer obstáculo para nós, mas seguirmos que às vezes você não conhece ainda, que passou por aquilo, né? Mas tem coisas que só nós passamos, mas eu tenho certeza que a sua caminhada pode ser encurtada e pode ser menos dolorosa do que o que poderia ser, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa história linda, maravilhosa que nós estamos aprendendo aqui. E me fala, você já se viu em alguma dessas mulheres? Me coloca aqui nos comentários para mim poder saber se você já se viu em alguma dessas mulheres, em alguma dessas situações, viu? Eu quero muito conhecer um pouquinho vocês de perto, tá? Eu vou deixar lá no meu Instagram o link lá do Telegram para poder estar colocando os resumos das aulas, tá bom? E não esquece que amanhã a gente ainda tem uma outra jornada para poder aprender, tá bom? Então amanhã às 19 horas nós vamos estar aqui de novo pra gente aprender uma nova história com outra mulher que vai ser a Raabe. Uma grande história também, viu? Depois você não perdia, não. Depois você não perdia, não. Ó, e o que eu queria que você parasse e pensasse, né, hoje seria que você trouxesse à memória tudo aquilo que te traz louvores. Que você parasse toda vez que você fosse falar com alguma autoridade sua, algum líder que está acima de você, e você parar. Será que foi Deus que colocou ele ali? Será que quando eu estiver reclamando eu estou indo contra a vontade de Deus? Para e pensa, tá? Meus amores, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Não esquece de deixar o like, compartilhar. Beijo, poderosas!